Senhor, Em nome de Jesus, eu te peço já agradeço. Jesus Cristo. Graças a Deus, Jesus. Pastor, até que horas? 8h20 tá bom. 8h20 tá bom? Tá ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero aproveitar que a igreja já está de pé. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Esther, no seu capítulo de número 4, e no seu versículo de número 14. Glória seja dada ao Senhor. Enquanto a amada igreja localiza o texto na sua escritura sagrada, eu quero aqui render os meus agradecimentos, adorar ao Senhor por mais uma oportunidade de glorificá-lo e adorá-lo na beleza da tua santidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor que preside essa obra. Já tive o prazer de conhecê-lo, pastor Deiró de Andrade. Eu louvo a Deus pela vida deste grande homem de Deus. Também louvo a Deus pela vida do pastor Paulo de Andrade e a sua esposa Fabiana. São amigos. Já tive o privilégio de ministrar na ADSM de Cotia. Tenho amigos que congregam lá, pastor Igor, e eu tenho uma grande referência desta igreja. Que Deus abençoe a toda a igreja ADSM, ao pastor presidente por essa linda obra. E o meu coração é grato mais uma vez por conhecer mais uma igreja em que um nobre servo de Deus tem o prazer de liderar. Mas também aqui deixo os meus agradecimentos aos pastores locais dessa casa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Michael Augusto, é isso mesmo? Deus abençoe, pastor. Obrigado por nos receber, por nos emprestar a sua tribuna. Fomos bem recomendados para essa casa. Quando eu postei a foto, o pastor Igor disse: vai em paz, filha. Lá é um celeiro de profeta. Eu digo: obrigado por me assustar. Ele disse: vai, filha, mas deixa o Senhor te usar. Deus abençoe a sua vida. Pastora Fabiana, é isso mesmo. Obrigado pelo carinho, pela compreensão, pelo convite. Obrigado mais uma vez por nos confiar essa grande responsabilidade. Que o céu te abençoe e te bendiga. Deus abençoe a toda a liderança, toda a direção das irmãs. Que Deus seja vos bendito através da vida das irmãs dessa casa. Assim rendo o meu agradecimento a todo o corpo de obreiro, a toda a membresia, a todas as irmãs. Quero parabenizar as mulheres, pois hoje é o nosso dia. E como diz o sábio Salomão, sem nós esses homens aí não era nada, porque eles só são a cabeça, mas nós somos o pescoço dele. Deu para entender, né? Quem guia esses homens aí é nós. É por isso que quando nós pega a Bíblia lá no livro de Gênesis, o Senhor olha e diz: criei o homem, fiz tudo e criei o homem. Mas quando ele olha para a terra e diz: esse homem não pode andar sozinho não, porque ele faz uma bagunça. Preciso criar uma mulher para ajudar esse homem. Por isso que ele diz: não é bom que o homem viva só. E é por isso que o Senhor nos fez, porque sem nós, desculpe aí com a expressão do respeito, vocês não seriam nada. Parabenizo as irmãs pelos vossos dias de hoje. Que Deus continue vos abençoando. Deus abençoe o pastor que está nessa tribuna. Que Deus seja louvado pela sua vida, amém? Aos obreiros que não recebeu, Deus da porta ao altar, o jovem pela simpatia, obreiro Mardoqueu, que Deus seja louvado pela tua vida, viu? Permaneça na porta, porque os mistérios é revelado na porta. Que Deus abençoe a sua vida, amém, irmãos? Quem está desejoso por ouvir uma palavra, diga glória a Deus. Também deixa eu deixar aqui, irmão, meu pastor não puxar a minha orelha. Hoje tivemos uma grande reunião de obreiros geral na nossa sede. Para quem ainda não sabe, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu sou pastoreada pelo pastor Adelino Alves Ribeiro e a pastora Genilda. Eu faço parte da sede, eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Eu trago aqui a paz do meu pastor. A igreja recebe, diga glória a Deus. Aleluia! Quem achou o texto, diga glória, irmãos. A minha Bíblia é uma NVI, mas eu fico tão feliz quando eu vejo
respectivo telão, irmão, porque quando nós começamos a lecionar a Bíblia, os irmãos olham e dizem, não tem nada a ver do que ela está dizendo aqui, mas glórias a Deus que quando a minha leitura aqui não foi igual à tua, o telão vai lhe ajudar, amém? Mas como esse texto é muito conhecido, há uma facilidade para nós entendermos, e a introdução aqui será fácil para nós essa noite, amém? E o texto diz assim, no livro de Esther, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 14, e o texto diz, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã, jejua em meu favor, não coma, não beba durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contrária à lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Amém? Quero te pedir para que curve a sua cabeça por alguns segundos. Eu acredito que por ser uma Assembleia de Deus, aqui não tem dificuldade de oração, irmão. E pensa em alguém que gosta de orar, e esse alguém sou eu, desculpa. E eu quero te convidar por alguns segundos a curvar a sua cabeça e orar comigo, mas não me deixa orando sozinha não, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, glorificamos a Deus a Ti mais uma vez. Senhor, entramos mais uma vez na sala do trono e se colocamos diante de pé a Tua presença. E por isso, Senhor, nós Te louvamos, rendemos graças a Ti. Somos gratos, Senhor, pelo sopro do fôlego de vida, por mais um dia aos nossos pés, Senhor, meu Pai, pisar sobre esta terra e olhar para o alto e saber que de lá vem o nosso socorro. Pai, eu quero Te pedir na noite de hoje, prepara a terra do nosso coração, para que nós possamos guardar a Tua palavra. Prepara, Senhor, meu Pai amado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas que todavia, Deus, antes de o Senhor tomar o território, eu quero, Senhor, Te pedir na direção do Teu Espírito, arranca do nosso meio todo espírito de distração, arranca do nosso meio todo espírito de frieza, arranca do nosso meio toda síndrome de pensamento acelerado. Deus, arranca do nosso meio toda indagação, questionamento. Pai, para que isso aconteça, coloca os Teus anjos ladeados dentro e fora dessa casa. Pai, passa em revista sobre este lugar. Senhor, esta casa é Tua e essas ovelhas são do Senhor. Deus, e nós não estamos em outro lugar senão na Tua casa. Por isso, Senhor, eu Te peço, toma o Teu assento no nosso meio. A liberdade do Senhor operar neste lugar. Deus, assim como o Senhor é fiel e a Tua palavra é bendita, eu já quero, Senhor, Te pedir agora na restauração. Restaura o irmão que está cansado, restaura o irmão que está enfermo, alcança a irmã que está abatida. Deus, para que isso aconteça, eu Te peço, entra no sistema imunológico dele agora, entra no sistema respiratório, Senhor, também visita o sistema sanguíneo, passa, Senhor, por toda a célula do corpo e todo órgão, Senhor, do corpo humano. Pai, arranca toda a raiz da enfermidade, arranca toda a doença agora, arranca toda a psicossomática do homem e coloca, Senhor, o Teu Espírito, para que nós possamos ser cheios da Tua graça. Senhor, nós pedimos ao Senhor uma vez mais, assim como Davi, ele vai dizer que assim como a corça suspira pela corrente das águas, Senhor, aqui está uma igreja que tem fome e sede da Tua presença. Sacia, Senhor, a nossa sede nesta noite. Pai, a Tua palavra foi lecionada nesta casa, que a Tua palavra, Senhor, seja como uma flecha inflamada que penetra o âmago da nossa alma e nos incendeia, trazendo sobre nós
fundamento. Jesus, se a tua palavra entrar, permaneceremos de pé. Se a tua palavra entrar, Senhor, será como um combustível de posto de gasolina que abastece todos os dias a nossa alma. Se a tua palavra, Senhor, entrar, nós não cochearemos, não procrastinaremos, mas permaneceremos de pé. Deus, firma a tua igreja na palavra, firma o teu povo nas promessas, para que todavia o teu nome seja glorificado. É o que nós uma vez mais te pedimos nessa singela, humilde oração. E se tem uma igreja que recebe e acredita, levante a tua mão e glorifica e tome o teu assento nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, olhe para cá. Quero ser bem breve. O relógio não é nem contra e nem a favor. Ele corre como o tempo do Senhor Ele quer. Mas eu quero ser bem sucinta, objetiva, haja vista que eu ainda estou um pouco cansada. Foi uma semana extensa de agenda, mas eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade, amém? Irmão, o texto que ora nós lemos, um texto muito conhecido, um texto contextualizado no livro de Esther, no seu capítulo de número 4, no versículo de número 14, onde nós formalizamos a leitura deste texto. Haja vista, e é bem verdade, que ao olhar para o livro de Esther, dá para nós observarmos o quanto o Senhor, Ele tem estratégia, condução e rota para manter os seus propósitos de pé. Quando eu olho para dentro do livro de Esther, passo para minha reflexão, e eu consigo entender como a boa mão do Senhor, Ele é poderosa para nos conduzir. Quando há necessidade de mudança de rota, mudança de trajeto, quando há necessidade de sermos transicionados para uma nova fase, quando há uma necessidade de sermos mudados de geografia, nós bem entendemos que é a mão do Senhor querendo nos levar para o propósito. E quando nós vamos pegar ao livro de Esther, nós não vamos ver nada, aleluia, diferente, porque nós vamos entender que sempre é a boa mão do Senhor conduzindo ao teu povo. Haja vista que dentro do livro de Esther, o livro de Esther não é um livro profético, também não é um livro poético, mas é um livro de história. E é bem verdade que dentro do livro de Esther, além de olhar e observar, nós se daremos com histórias maravilhosas, obstante que nenhuma delas a citação pessoalmente do nome do Senhor, mas nós veremos a mão do Senhor conduzir ao teu povo. E o que eu gosto dentro das escrituras sagradas é aonde o nome do Senhor não é mencionado, observamos que a mão dele sempre é presente para aparecer, e isso é notório, parece que é uma réplica, e historicamente olhando para isso dá-se para entender que parece que se o nome de Jesus não aparece, não tem história. Se o nome de Jesus não aparece, parece que nada acontece. Se o nome de Jesus não aparece, parece que não surge efeito, não há alguma coisa que há de acontecer. Sim, é verdade, mas quando olhamos para o livro de Esther, não vemos citações do nome do Senhor, mas vemos a mão dele trabalhando. E se o nome dele não aparece, a mão dele provavelmente há de aparecer. Se o nome dele não aparecer, a misericórdia dele com certeza irá aparecer. E dentro do livro de Esther nós veremos isso, a misericórdia e a mão do Senhor aparecendo. E essa misericórdia vai aparecer diante de uma tragédia. Repita comigo: tragédia. Diga melhor, se tem uma igreja viva: tragédia. E é bem verdade que dentro desse texto nós vamos observar uma tragédia. E todas as vezes que uma tragédia aparece, com certeza a mão do Senhor aparecerá com a intervenção divina para mudar a rota de quem está passando por uma tragédia. O irmão entendeu ali? Quem sabe eu prego só para você hoje, irmão. Mas a verdade bem feita e realística é essa. Olhando para dentro
dentro deste cenário nós vamos ver que há necessidade de Deus fechar algumas portas para nós. Há necessidade de o Senhor mudar a nossa rota. Há necessidade de o Senhor nos tirar de alguns ambientes. Há uma grande necessidade de o Senhor nos tirar de algumas mesas. É tão necessariamente que há necessidade do Senhor mudar a nossa geografia. E todas as vezes que a boa mão do Senhor aparece, tentando nos transicionar para o novo, ou tentando nos levar para a rota do processo, do propósito, nós começamos a indagar a Deus sem entender e sem compreender o que é que o Senhor quer fazer conosco. Já observou que todas as vezes que a mão do Senhor aparece sobre nós em um cenário, a gente tem o hábito de dizer para o Senhor: Deus, porque o Senhor mexeu nessa área? Essa área estava caminhando tão boa. Deus, porque foi necessário o Senhor fechar essa porta? Eu estava ganhando tão bem, porque o Senhor mexeu? Nós indagamos, interpelamos a Deus sempre, todas as vezes que a mão do Senhor aparece para nos empurrar ou nos levar para um propósito. Mas o Senhor falara comigo e o Senhor dizia: sabe qual é o nosso problema? É que nós nunca entenderemos quando é tempo de viver os propósitos do Senhor. Por quê? Porque quando Deus fecha a porta, é Ele dizendo: se você entendesse que eu tenho uma porta melhor, você não murmurava pelo salário. Se você entendesse que eu estou tirando você de uma geografia para te colocar em outro, você não murmurava, você glorificava. Se você entendesse que eu te tiro de algumas mesas para te dar livramento, você não reclamava dos amigos que você perdeu. Se você entendesse que eu te tirei de alguns lugares, não é para te privar, mas é para te proteger, você não reclamava da mão do Senhor, mas glorificava pelo livramento e a transicionamento de mão que o Senhor está te conduzindo. Observa comigo que todas as vezes que a mão do Senhor aparece mexendo em nós, nós queremos indagar ao Senhor. Nós começamos a questionar ao Senhor, porque nós nunca entendemos que o que o Senhor tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos. Porque para nós, aonde nós estamos, está bom. Aonde o Senhor nos colocou já é o suficiente. Peraí, irmão, se fosse o suficiente, Ele não tinha chamado Ezequiel em Ezequiel 47 para mergulhar e não para viver no raso. Porque o que o Senhor tem para você não só bate nos artelhos, mas é profundidade. O Senhor não te chama para viver de raso e de pouco. O Senhor te chama para viver de coisas grandes. Então olha para esse irmão e diga: não reclame quando o Senhor te transicionar. Diga melhor para ele: não reclame quando o Senhor te transicionar. Não reclame quando o Senhor te mudar de alguns lugares. Não reclame quando o Senhor te tirar do quintal da sogra. Não reclame quando o Senhor te mudar do estado. Não reclame quando o Senhor te mudar do país. Não reclame quando o Senhor fechar a porta. É a boa mão dele te conduzindo para o que Ele tem de melhor para você. Porque propósito requer mudança, renúbria. Propósito requer mudança. Propósito também requer renúncia. E para vivermos o propósito é necessário deixar algumas coisas. É necessário abrir mão de estar em todos os lugares que temos o costume de estar. Não é sempre que o Senhor vai deixar você viver propósito no lugar de cômodo e conforto que você está vivendo. Mas todas as vezes que o Senhor fechar uma porta, você diga: é o Senhor me levando para algo maior. Se o Senhor fechar a porta ou te tirar de alguma mesa, não reclame, não murmure. Olha para o Senhor e diga: obrigado, porque eu sei que a mesa que o Senhor tem para mim é melhor. O Senhor jamais te levará para algo que Ele não tenha relacionado a cumprimento de promessa. Jamais o Senhor te tirará do lugar onde você está, que para você é cômodo, conforto, para te colocar em um lugar de desgraça. O Senhor jamais fará isso, porque o Senhor é justiça, mas Ele é amor. Ele jamais te tirará da miséria para te colocar na desgraça. Se Ele te tirar da miséria é porque Ele tem coisas maiores para te dar. Só que observa-se dentro desse cenário, ao parâmetro de derrota aqui. O trajeto que a gente olha aqui é de uma história fracassada. É de uma porta que se fechou, é de uma mudança de estado, é de uma mudança de cidade, é uma perda de paternidade, de maternidade, é um nome não reconhecido, é mesas que são excluídas. Qual é a necessidade? É que se eu não mexer na tua estrutura, você nunca viverá os propósitos.
E o Senhor olha para quem ele tem um propósito, ele precisa fragmentar a estrutura, ou seja, machucá-la, até que a gente entenda o que é que ele tem conosco. E é tão difícil entender o que é que o Senhor tem conosco, todas as vezes que ele nos posiciona e nos prova. Quando olhamos para o lado, ele diz, fechei a porta. Quando olhamos para o lado, ele diz, levei o pai e levei a mãe. Quando olhamos para o lado, ele diz, mas a mala que eu estou te mudando de estado. Quando olhamos para o lado, o Senhor diz, sai da mesa que eu não tenho mais acesso, não senta em lugares que eu não tenho para você. Isso é difícil de aceitar, porque toda aceitação, irmão, vem culminada de renúncia. E quem é que quer perder? Ninguém. Mas no reino ninguém perde, aqui a gente só ganha. A agregação e a verbação de propósito a gente não perde, a gente ganha. E é por isso que eu gosto quando o Senhor começa a nos movimentar, ele dizendo, você está no raso ainda, tu está só molhando o artelho, tu ainda está vivendo pouco para o que eu tenho para você. Eu vou mexer na estrutura para te dar coisas melhores. E ele vê a necessidade de mudar a história de alguém. Diga para mim, mudar a história. Eu vou pregar mansinho aqui, irmão, eu sou pentecostal. Se eu começar a pregar, tu não vai entender nada, eu vou pregar manso. Olhe melhor para alguém que está do teu lado e diga, mudança de história. Quando há uma necessidade de Deus mudar a história de alguém, o Senhor sempre vai fazer algo no meio do caminho. É por isso que eu tenho o costume de dizer que Deus, ele cria mecanismo para cumprir promessas sobre as nossas vidas. E qual é o mecanismo, irmão? Se ele tiver que abrir a sepultura e enterrar alguém, ele vai, mas você ele não vai perder. Porque ele cria mecanismo para manter as promessas dele de pé. Só que entenda isso, no momento de flagelo, no momento de dor, ele vai olhar para alguém que não tem nome, é desprezada pela sociedade. A sociedade sempre o apresenta como órfã, a sociedade sempre apresenta como pobre, a sociedade sempre apresenta como uma coitada, a sociedade apresenta como uma sem descendência, sem hierarquia, sem monarquia, alguém que não tem direito de trono, alguém que não tem direito de cadeira, alguém que não tem direito de nome. A sociedade sempre expõe, porque a sociedade tem costume de rotular aquele que não tem nome. E quando o Senhor olha para o cenário, ele vai se deparar com uma mulher. E quando ele olha para essa mulher, ele não olha para ela, ele olha para a estrutura. Porque todas as vezes que Deus fizer uma promessa, ele não vai olhar para você, ele vai olhar para a capacidade do quanto você suporta o processo. Vou dizer melhor para a gente poder entender isso aqui. Deus não vai te fazer promessa porque você é boa, sua eloquência é maravilhosa. Deus não vai fazer uma promessa porque você conhece exegese, aramaico, tu fala grego, hebraico. Ele não vai te escolher por causa da tua teologia, da melhor escola que você estudou, pelo seminário que você está pagando, não. Ele vai olhar o tanto a tua estrutura suporta o processo. Ele escolhe alguém que está fragilizada. Ele escolhe alguém que está totalmente desestabilizada. Por quê? Porque ela perdeu a sua mãe, ela perdeu o seu pai. A sua cidade em Jerusalém está em ruína, desgraça, opróbrio e miséria. Não é eu que falo, é a Bíblia que diz. A cidade está destruída. Então estamos falando de alguém que perdeu, está enlutada, desestabilizada, o emocional abalado, todas as doenças psicossomáticas do século estão agregadas sobre ela, mas ela mesmo assim não desistiu, permanece de pé. Porque Deus não a forjou com a estrutura fraca, Deus a forjou com uma estrutura de firmeza. E quando o Senhor ele olha para a história de uma mulher, ele diz, preciso mexer no sistema. Porque todas as vezes que os sistemas vêm para burlar alguém que tem promessa, o Senhor vem para contradizer o que estão dizendo ao nosso favor. É mais ou menos isso aqui. Quem olha para a história diz, olha para ela diz. E se fosse o sistema do século 21, desculpa irmão, vou dizer e a realidade. Eu primeiro bato, depois eu alinho e você vai entender até o final. Se fosse trazer para o século 21, alguém olhasse para você e dissesse, tu tem nome, tu vai dizer, meu nome é Francisco. Francisco do que? Pereira. Ih, seu nome é de pobre. Qual é o cargo que você tem? Eu sou cooperador. Ih, ainda é pequeno. O que é que você faz na igreja? Eu sirvo o banheiro, não vale nada. Tu é o que, irmão? Sou copeiro, também não vale de nada. Por quê? Porque para o sistema o que vale é o que você tem. Se você tem nome, você é ovacionado. Se você tem cargo, você é aplaudido. Se você senta numa cadeira, alguém te olha com um olhar de grandeza. Aí naquele tempo alguém olhou para ela e disse, não tem nome, é órfã de pai e mãe. Não é só órfã de mãe nem órfã de pai. A orfandade dela aqui é duplicada. Está faltando amor paterno e falta o amor materno também. Olhando para a sociedade,
quem olha e diz, é tão desprezada porque a mãe deixou, o pai deixou, a cidade está destruída, a casa está abalada, a estrutura dela está toda desalinhada. Quem olha para ela está dizendo, essa mulher não merece cadeira, essa mulher não merece trono, essa mulher não merece nome, ela não merece status. Aí o céu olha para ela e diz, espera aí, a sociedade está dizendo que você não merece porque não tem nome, mas lá em João 15:16 vai dizer, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Eu não tenho nome para a sociedade, mas desde quando ele me escolheu, ele me deu nome. Porque a sociedade nos rotula e o Senhor quebra protocolo. A sociedade nos valoriza pelo que a gente possui e o céu nos valoriza pela estrutura e capacidade que nós temos para se manter de pé. E nessa noite eu quero começar a liberar aqui para alguém: o Senhor não te escolheu pelo teu nome, o Senhor não te escolheu pelo teu cargo, o Senhor não te escolheu pelo teu carro, pela tua conta bancária, o Senhor não te escolheu pelo teu melhor seminário que tu fez, mas o Senhor te escolheu porque a sociedade um dia te desprezou. Ele te escolheu porque um dia você não valia nada. Ele olhou para você e disse, não tem nome, mas eu escolhi. Não tem cargo, mas eu escolhi. Não tem hierarquia, mas eu escolhi. Não tem monarquia, mas eu escolhi. Tem descendência? Não tem problema. Tua descendência sou eu. Há direito de cadeira, há direito de cargo e há direito de autoridade. Olha para esse irmão, diga: o que a pessoa pensa, o que alguém pensa ao teu respeito, não anula o que o céu já te escolheu. Deus jamais, jamais, jamais anulará a promessa dele por causa da opinião de alguém. Alguém olha para você e diz, não tem direito, não rege bem, não canta bem, não prega bem. Aí o céu olhou e diz, eu não escolhi ela porque ela canta, eu escolhi ela porque ela é boa. Eu não escolhi ela porque ela é melhor, eu escolhi ela porque eu sei da capacidade que ela tem. Deus não te escolheu pela vista, ele te observa. Porque quem te olha te julga, e quem te observa tem parâmetros, centímetros de detalhes. Vamos lá? Eu gosto de Bíblia, irmão. Se você não gostar, tu vai passar mal. Porque dentro do texto, irmão, a sociedade olha, mas o céu nunca olhou, o céu sempre observa. Olha todas as vezes para dentro do texto, vai dizer, e o Senhor observou. Porque quem olha te julga, quem olha te despreza, mas quem te observa está dizendo, para a sociedade está indo ali, eu acho que é mulher de Deus, não dá para entender. Aí quando Deus te observa, ele olha e diz, o passear é de mulher de Deus, o cabelo é de mulher de Deus. Por quê? Porque quem te conhece não te julga, quem te conhece te observa. E as escolhas de Deus não vêm para os que olham, vêm para o que observa. Quando Deus olha para a história, ele diz, se ele olhasse para a história, ele diria, como não tem hierarquia segundo o costume judaico e a tradição, e segundo a Septuaginta, ela não teria direito de nada. Os costumes era, só poderia sentar no trono quem tinha hierarquia, quem vinha de monarquia, quem vinha de descendência. E ela tinha o quê, irmã? Ela não tinha nada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nome. Por que ela sentou? Porque a escolha de Deus é diferente da do homem. Porque a escolha do céu não é a escolha da terra. E sabe qual é o nosso mal da nossa geração? É querer ser ovacionado e aplaudido pela terra, é querer ser escolhido pelo homem da terra, é querer ser aplaudido pelo homem da terra. Mas eu tenho uma notícia para dar para ti aqui essa noite. O Senhor está te dizendo, o homem da terra não te aplaudiu, mas eu te aplaudi quando eu te escolhi. O homem da terra não fez festa, mas eu fiz festa quando te escolhi. Porque a sociedade nunca vai valorizar o que há em você, mas quem te escolheu faz jus, detalhe daquilo que você carrega. Olha para essa irmã e diga, se você soubesse o quão precioso você é para o Senhor, você não ficava esperando, irmãos, aval do homem, não ficava esperando a oportunidade do homem, você não ia fazer esperando o homem mandar, você faria porque o céu te escolheu. Vamos lá, vamos ser melhor. Eu só faço se me mandarem, eu só vou se me derem aval, eu só vou se me derem a carteirinha, a carta branca. O Senhor está dizendo, quando eu escolhi, a carteirinha foi o sangue na cruz do Calvário que jorrou sobre você. Quando eu te escolhi, a carteirinha foi os pregos pregados na minha mão. Quando eu te escolhi, o que eu carreguei para você foi uma coroa de espinho. Você não precisa de nada, porque eu já te dei o que você precisa. Te dei o sangue na cruz do Calvário.
Verti numa cruz, o meu sangue foi o pincel, e a coroa foi o carimbo. Ratifiquei o que eu vim para fazer pela sociedade. Só que olha para dentro dessa história, a sociedade é que despreza. A sociedade é que anula a história. Mas quando é tempo de alinhamento de propósito, o Senhor cria situações para nos aproximar do que Ele tem para nós. Eu vou dizer isso muito devagar e muito sucinta para você entender. Todas as vezes que chega o tempo de Deus cumprir sobre nós ou levarmos para o alinhamento de propósito, o Senhor sempre vai criar situações para nos levar para perto. E quando Ele olha para a história de Esther, Ele diz: não tinha nome, mas tinha uma cadeira. Não tinha nome, mas tinha uma coroa. Não tinha nome, mas eu escolhi. De Murta passou, aleluia, a ser Esther. De Radassa passou a ser Esther. Era Deus dizendo: se fosse pela sociedade, nem cadeira você tinha, mas quando eu te escolhi, eu já preparei uma cadeira no teu tamanho. Pela sociedade, nem coroa você teria, mas quando eu te escolhi, além de eu preparar uma cadeira no teu tamanho, uma coroa eu fiz na tua medida. Se fosse alguém, já tinha entendido, mas vamos lá. Se fosse a sociedade, nem direito de adorar você não tinha, mas como foi eu que te escolhi, eu preparei uma cadeira no teu tamanho, fiz a coroa na tua medida e abri as portas para você levantar a mão e glorificar com autoridade. Se fosse pela sociedade, você era perdida e falida, mas como eu te escolhi, agora é valente e valorosa. De garota de programa a pregadora, de alcoólatra para pastor, de prostituto para missionário. Era Deus dizendo que a sociedade pensou: eu mudei para te colocar na rota do propósito. Porque para a sociedade ela falida, não valia nada, mas quando é propósito do Senhor, Ele muda o cenário só para te fazer enquadrar naquilo que Ele tem para você. Ele muda a rota da história, porque se Ele não mexe na estrutura, você seria o que a sociedade queria que você fosse. E nós somos bem assim, a gente se agrega e se adequa ao que a sociedade diz. Não é verdade, pastor? A irmã está cantando, quando ela sai do culto, a irmã olha e diz: irmã, tu cantou mal. No outro dia ela não quer cantar, porque a irmã disse que ela cantou mal. Ela quer se adequar ao que as pessoas dizem. Peraí, irmã, eu cantei mal, mas quem me escolheu foi Deus, e se Ele aceitou a minha canção, tá tudo certo. O meu louvor aqui não é a posição do homem, mas é a escolha de Deus sobre mim. Nós esperamos algo sempre de alguém. Só que se olharmos para isso pela sociedade, as escolhas nossas seriam frustradas. Nós seríamos fracassados pela escolha da sociedade. Mas como foi o Senhor que nos escolheu, irmão, desculpe aí, posso falar com a expressão? Alguém pode não gostar de você, mas tem que aprender a escolher, a respeitar a escolha de Deus. Aleluia. Alguém pode não aceitar a forma que você rege, mas tem que aprender a aceitar a escolha de Deus. Pode não gostar da forma que você canta, mas tem que aprender a respeitar a escolha de Deus. Pode não gostar da forma que você toca, mas ter que aprender a respeitar a escolha de Deus. Pode não gostar da forma que você lidera, da forma que você rege, mas tem que aprender a respeitar a escolha de Deus. Porque o que vale aqui, irmão, não é o aval da sociedade, nem é a opinião alheia. O que vale aqui é a escolha de Deus. E quando Deus escolhe, está escolhido, irmão. Ele faz alinhamento de propósito, e para ser melhor ele faz igual um burro faz com a gente. Dá um coice e diz: já que você não quer entrar, tu vai entrar pela força, mas tu vai entrar. Porque é assim que o Senhor faz. E é como diz o livro de Deuteronômio, irmão, quando o Senhor olha para Moisés e diz: já permanecesse tempo suficiente nessa montanha, levante acampamento, feche a tenda e caminha para a terra da promessa. Aleluia. Quando é tempo, o Senhor nos empurra para vivermos o propósito dele. Quando ele olha para Esther, ele diz: assim como a sociedade não te quer, eu já te aceitei. Agora o que alguém vai ter que aprender é olhar para você e respeitar a coroa que você carrega, é respeitar o anel de honra que você tem, é respeitar a tua vestimenta e a cadeira que você senta. Eu já tinha levantado as tuas mãos, porque pela sociedade eu já estava no mundo, mas como ele me escolheu, irmão, eu aceito o anel, eu aceito a coroa, eu aceito a cadeira, eu aceito a vestimenta. Porque isso dá jus a entender que a escolha de Deus está certa. Ele não errou o endereço, e o anjo também não errou o endereço quando ele foi te buscar. E nem quando ele te escolheu, ele errou o endereço. Então para com esse negócio de dizer: por que Deus me escolheu?
Por que ele não escolheu a irmã da direita? Né, pastor? A fulana seria melhor para liderar. E o Senhor está dizendo: eu coloquei na tua mão, Esther. Caminha com a roupa que eu te dei. Fica com o anel que eu coloquei no teu dedo. Caminha com a coroa e senta na cadeira de autoridade. Alguém vai ter que aprender a respeitar o que eu te dei. Só que entenda isso aqui. Quando caminha-se para o propósito, o Senhor escolhe ela. E ela vai participar da concorrência. Diga comigo, concorrência, irmão. Eu gosto não disso não. Eu não gosto dessa frase não, mas é bom usar ela. Ela vai participar da concorrência. Ela vai entrar junto com outras moças para participar da classificação. Quem se torna rainha e quem não se torna. E ela entra para o palácio, se prepara 12 meses para ser rainha. Porque Esther entende: eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para me preparar. Porque quem está alinhada para o propósito não compete, se prepara. Eu vou dizer melhor isso aqui porque nós estamos em quantidade maior de mulher. Quem entende o propósito não compete, se prepara. Quem entende para o que foi chamado não para tempo para concorrer. Ela que se mantém no foco entra na preparação. Quem se compete no reino já perdeu faz tempo. Desculpe aí, vou dizer. Ela entra não é para competir, ela entra e se prepara. Como que ela não compete? Porque ela não fala quem ela não fala da cidade quem ela não conta da história dela. Mas quem quer competir chega na igreja dizendo: eu sou a missionária tal, eu sou evangelista, eu sou o doutor, eu sou reverendo. Mas quando ela entra, ela não fala nome, não fala quem é. Ela olha para ela e diz: no chamado veio o rei, mas de mim vem a preparação. Eu não estou aqui para disputar, eu estou aqui para me preparar. Se ele me chamou, chamado não se concorre, chamado se prepara. Chamado não disputa, aceita aceitação. Olha para essa irmã e diga para ela: aprenda a entender que chamado é a aceitação, não é concorrência. Crente não concorre, crente se prepara para viver propósito. Crente se prepara para viver chamada. Ela olha e diz: não estou aqui para competir, estou aqui para me preparar. Porque do rei veio o chamado, mas de mim vem a preparação. E ela se prepara para se tornar rainha, a primeira dama do país. E ela tão alinhada ao propósito, irmão, porque quem consegue entender que já está dentro do propósito, ele não compete. Glória a Deus, aleluia. Vou dizer melhor para você guardar: aquele que já está dentro do propósito, ele não compete. Glória a Deus. Porque ele já está do lado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou dizer melhor para você: se Deus disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Não precisa disputar nada com ninguém. Se o Senhor disse que vai te levar, ele vai te levar. Não precisa brigar com ninguém. Eu vou falar, pastor, não tem problema se a igreja não dá glória, mas eu entendi. É o Senhor pregando na minha boca para dizer: se o Senhor te colocar bem, mas se ele não te colocar, minha filha, amém também. Mas quando ele te colocar, não concorra, não disputa. Quando ele te colocar, não queira brigar pela cadeira. Aprende a respeitar o teu espaço. E se o Senhor disse que vai te levar, ele vai te levar. Se ele disse que vai te colocar no pássaro de ferro, ele vai te colocar. Se ele disse que ele vai salvar a tua casa, ele vai salvar. Se ele disse que ele vai salvar o teu esposo, ele vai salvar. Porque quem está no propósito não compete, porque já está dentro. E quem já está dentro está vivendo o propósito. Competição não faz parte da hierarquia para quem está no reino. Porque no reino não dá para competir. No reino a gente soma ou a gente perde. Só que quando ela entra, ela se prepara sem dar seu nome, porque ela não quer aparecer. Ela não dá o seu status, não fala de onde ela veio, não fala a sua linhagem, não fala a sua origem. Porque o propósito aqui não é competir, o propósito aqui é se preparar. Entenda uma coisa: preparação não quer dizer de competição. Hoje mulher se veste para mulher, homem não se veste para o homem não, porque ele olha para o sapato do homem e diz: um dia eu tive um desse aí. Mas a mulher olha para o sapato e diz: eu não tive um desse aí, eu quero um desse aí. É assim, é a realidade. Estou mentindo? Não estou mentindo. Só que entenda uma coisa: ela olha para as mulheres belas e formosas. Ela poderia olhar e dizer: eu vou ser a melhor aqui dentro. Ela olha e diz: não estou aqui para competir, estou aqui para me preparar.
Eu não quero ser melhor, eu só quero alcançar a promessa. Entenda uma coisa, quem está no caminho da promessa, irmão, não precisa parar para observar nada no meio do caminho. Quem para observar já perdeu tempo na caminhada. Vou dizer melhor. Quem para no meio do caminho para observar ou para justificar a falança já perdeu faz tempo. Ela está tão focada que ela não está vendo nem o que estão falando, pastora. Eu imagino meia dúzia de mulher, porque vamos falar, irmão, acabou o culto, meia dúzia se reúne. Se o pastor não lê lá, acho que é João 7,53, ninguém vai embora, fica todo mundo na igreja. Mulher quando começa a falar e fala e não vai embora. Aí eu imagino um bando de mulher tudo reunida, os homens olhando dizendo, meu Deus, vamos embora para casa, essas mulheres não param de falar. Imagina uma pinca de mulher dentro do harém olhando e dizendo, o teu cabelo é bem charmoso, o teu olhar é formoso, o teu corpo é sensual, o teu braço é duro, a tua perna é formosa. Eu imagino uma olhando para outra e olhando o que a outra tinha, uma falando da beleza da outra, uma falando do que a outra possuía, e está olhando para o lado e dizendo, meu Deus, eu não vim para isso aqui, meu Deus, eu não vim para isso aqui, estou focada no propósito. Se Esther parasse para competir, ela perdia a promessa. Por quê? Porque quem para dar ouvido no que não é necessário se perde no meio do caminho. Quem para dar ouvido ao que não tem necessidade deixa o propósito se perder. É mais ou menos assim. Você viu a panelinha que estão fazendo? Esther olha e diz, nem ouvi falar. Irmã, tu viu a reunião que estão fazendo? Ela diz, não sei nem a mesa que sentaram. A outra está dizendo, você não viu o que está acontecendo na vida da irmã? Esther olha e diz, irmã, estou tão focada em preparar os olhos, qual que eu se banho, qual que eu vou entrar na água, e tu está preocupada com a reunião que estão fazendo, está preocupada com o que estão falando. Peraí, Esther, tira o ouvido do que fala e se prepara para o foco. Tira o teu ouvido do que não é necessário e se foca na necessidade. Esther não perde no caminho, Esther se foca no propósito. É núbria da ragaça. Eita, na hora de voltar pro propósito, minha irmã. Deixa as falácias de lado, mas estão falando assim, irmã, deixa pra lá, tô focada. Irmã, estão dizendo, mas tô focada. Focado não se perde. Focado sai da onde te tira o foco. Remana sobre sai daquilo que tira o seu foco e se mantém na direção do que Deus tem para você. Sai de lugares que não te agregam. Sai de mesas que arranca você de alianças. Mas não perca o foco e o propósito do que Deus tem para você. Se não for assembleia, irmã, não dá para fazer isso. Pegue na mão dessa irmã e diga, não se perde. Se você se perdeu, se ache. Irmã, volte para o propósito, se foca novamente. Tem gente perguntando, Deus, por que não aconteceu? Senhor, por que não deu certo? É porque tu está perdida no meio do caminho. Parou para ouvir o que não era para ter ouvido. Sentou em mesa que não era para sentar. Deu ouvido a quem não era para dar ouvido. Eu estou pregando é para uma igreja e o céu sabe para quem tem endereço para dizer. E o Senhor está dizendo, aonde você se perdeu, Esther, se ache no meio do propósito. Se foque. Olha para o irmão e diga, se foque. Ainda tem muita coisa para você viver. Sai de perto de quem não sonha. Sai de perto de quem não tem propósito. Sai de perto de quem não quer crescer. Irmã, como que eu saio de perto da irmã? Eu gosto tanto dela, mas ela blasfema o dia inteiro, irmão. Então sai de perto, não saia correndo dela. Aleluia. Saia correndo. Faça um favor para a tua alma. Ande com quem é sadio de espírito. Ande com quem vai incentivar a tua alma a chegar na promessa. Mas saia de lugares que não te agregam em nada. Só que entenda, ela está focada, e por estar focada em entender que propósito e promessa não é competição, ela se torna rainha. Olhe para alguém e diga, quer chegar na promessa? Olhe melhor para ela e diga, quer chegar na promessa? Diga para ela, não compete. Se foque na promessa. Olhe melhor para ela e diga, quer chegar na promessa? Se foque, se prepare para a promessa. Ela senta no trono porque se foca, não perde no propósito. Ela se torna rainha porque não se deixa se levar pelas maledicências que lhe ouvem.
Ela sai de lugares que não agregam a sua alma. Ela se torna rainha, mas vamos lá para a gente finalizar. Quando ela se torna rainha, começa-se um decreto, e os irmãos conhecem bem aqui, sabe? Que toda lei, decreto dado-se pelo rei, todo judeu quando ouvia, entrava-se em desespero. Ele rasgavam as suas vestes, aplicava jejum, ele aplicava oração, eles iam para a praça com roupa de pano de saco e se lançava-se entre as cinzas em sinal de humilhação. Porque o que se ouve na cidade, pastor Maicon, é um decreto. E qual é um decreto? O decreto é que vamos extirpar os judeus da face da terra. O propósito é que vamos acabar com os crentes da face da terra. O propósito é que nós vamos acabar com os judeus que pairam sobre Suzã. Há um decreto, e esse decreto percorre por toda a cidade. E os irmãos sabem que decreto aqui não podem ser invalidados, porque naquela época decreto se dado era uma carta selada com o anel do rei. Quando se olhava o anel do rei, alguém olhava e dizia: não dá para revogar, o negócio é irrevogável. E quando o rei disse: mataremos os judeus, houve um desespero na cidade, a ponto de Mardoqueu rasgar as suas vestes, se colocar roupa de pano de saco e se humilhar. Só que ele escreve uma carta para Esther dizendo: Esther, está acontecendo assim, assim aqui do lado de fora, você precisa fazer alguma coisa. Esther, quando se perde no propósito, ela olha e diz: não posso fazer nada porque quero passar o meu tempo assistindo Netflix na minha televisão de 50 polegadas. Esther, perdida no propósito, ela diz: hoje é dia de sexta, pipoca em casa, abre a side-by-side no valor de 7.000 e diz: hoje é só coca. Esther, perdida no propósito, irmã, ela não está preocupada com o que está acontecendo do lado de fora. Ela está preocupada em maratonar a série, em deitar e assistir uma pipoca enquanto a casa dela está pegando fogo. O filho virado no giraia, o marido no alcoolismo, a filha na prostituição a noite inteira, a casa virada na bagunça e a Esther com a perna cruzada assistindo maratona de Netflix. Aí Mardoqueu olha para ela e diz: pois bem, minha irmã, como é que você não pode fazer nada? Será que não é por esse tempo que o Senhor te chamou? Se você não se levantar pela tua casa, a tua casa morre, teu casamento quebra, o teu filho se perde. Ei, eu te levantei para esse propósito. Se levanta, Esther, porque foi para este tempo que eu te levantei. Não é para ver a tua casa rachar e você ficar deitada. Não é para ver o teu casamento quebrar e você ficar deitada tranquilamente. Não é para ver o teu irmão do lado de fora perecer e você tranquila. Eu te levantei para este tempo. Aleluia! Foi para este tempo que eu te dei um nome e te dei um cargo para usar a benfeitoria do que você tem nas mãos. Foi para este tempo que eu te chamei, para que você seja porta-voz e lute pela tua casa. Vamos lá melhor. Esther achava que porque ela era rainha, possuía uma coroa, uma roupa real, um anel real, ela poderia viver como ela queria. O filho está na droga, mas está tudo bem. Uma hora ele vem, tu está fazendo o que na madrugada? De vez levantar às 3, está babando até às 4. Tu olha para o teu filho passeando no mundo, tu olha e diz: uma hora ele vem, o que é que tu está fazendo para que ele venha? E o Senhor falou comigo nessa madrugada: eu vou ser obediente. Está na hora de mulheres posicionadas se levantar pela tua casa. Está na hora de mulheres posicionadas se levantar para o teu casamento. Está na hora de mulheres posicionadas se levantar pelo teu ministério. Que Deus bendiga e levante aos Mardoqueus da era. Glória a Deus. Porque é os Mardoqueu que tem dado um chacoalhão nas chamadas Esther. Aleluia. É os Mardoqueu da era que tem dito: levanta, minha filha, acorda. Deus está te chamando para um propósito, vai para cima. E eu quero aqui liberar para alguém aqui essa noite. Deus está dizendo: está de pé não quer dizer que tu está posicionada. Está de pé porque há necessidade. E o Senhor está dizendo para nós aqui essa noite: o adversário não teme porque você está de pé. O adversário não teme homem e mulher de pé. O adversário teme homem e mulheres posicionados, homens e mulheres equilibrados, homens e mulheres maduros para o propósito. Fique sobre os seus pés pela autorização do pastor para finalizarmos. Glória. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O inimigo não teme você de pé. O inimigo, ele teme uma mulher posicionada. O inimigo não teme a sua língua estranha, o seu cabelo bonito, a forma que você fala, a eloquência. O inimigo teme uma mulher que tem postura posicionada e tem joelho no chão. Não entendi, irmã, vai entender agora. A ordem do Senhor para você aqui é essa: vai ver sua casa quebrar e vai se levantar, ou vai ficar deitada esperando a casa terminar de afundar? Vai se posicionar pelo teu casamento ou vai deixar ele rachar? Vai deixar a tua família perecer ou você vai se levantar? Sabe a ordem do Senhor aqui? Chegou o tempo de povo se levantar. Está na hora dos posicionados se posicionarem. Deus não teme uma igreja de pé, Deus teme uma igreja posicionada. O adversário não teme uma mulher de pé, o adversário teme uma mulher posicionada, uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher de consagração. E o Senhor nessa noite nos convida a voltarmos para o posicionamento. Olha para onde eu te coloquei, olha o que eu te fiz, olha o nome que eu dei para você. Não é para você ficar sentado só usufruindo do que eu te dei, é para você se levantar e se posicionar. É tempo de uma igreja estar posicionada. Olha para essa irmã e diga: depois de hoje vai posicionar ou vai continuar fazendo maratona na Netflix? Vai deixar teu filho morrer nas drogas, minha irmã, ou vai entrar na guerra pela tua casa? Vai ver teu filho ou esposo no alcoolismo e vai ficar sentado ou vai se levantar? Deus está nos impulsionando a se levantarem. Se posicione. Volte a se posicionar. Deus está levantando pessoas aqui, mas não é só para ficar de pé. São pessoas posicionadas na oração, no jejum, na consagração. E tem hora que quando o Senhor manda a gente posicionar, a gente faz uma cara de brisa como: não é na minha casa não, e é a casa mais torta que tem. Irmão, eu faço psicanálise clínica, eu tenho facilidade de identificar a cara. De verdade. Sabe quando a gente conhece um cinismo? É quando a pessoa faz assim: não é comigo não, é aqui mais é, irmão. O que eu atendo de gente desse jeito, chega bonita, atrasada no ouro. Quando você olha o carro, quando fala a vida, você fala: Jesus, que desgraça. Só que o Senhor não chamou a gente para viver de máscara. O Senhor não chamou a gente para viver de engano. O Senhor chamou a gente para ir para a guerra. O Senhor está dizendo para nós: a gente posicionada teme aos nossos inimigos? Não, é o inimigo que teme a nós. E o Senhor está dizendo: eu não te levantei para temer ao teu inimigo, eu te levantei para que o inimigo tema quem é você. Para que o inimigo tema uma mulher de joelho, uma casa de joelho, uma família de joelho. Deus está nos convidando a sermos posicionados aqui nessa noite. Se posicione em meio a essa situação, independente da notícia que chegou, o diagnóstico que chegou, o decreto que chegou. O inimigo, ele não vai te paralisar. Você vai parar o inimigo pelo teu posicionamento. O inimigo vai temer uma igreja posicionada. Então se posicione por este tempo. Se coloque de pé, se não é pelo você, mas pela tua casa, pela tua família. Não deixe a tua casa perecer, irmãos, mas se coloque de pé. O Senhor te chamou para um propósito. Não se perca no meio do caminho, porque quem se perde, perde a promessa, mas quem se foca, chega até ela. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o missionário. O Senhor Obrigada, pastor. te usa poderosamente. Amém? Vamos fazer uma oração agora nesse momento, amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Nem sei se ficou bom. Oremos. Senhor, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te exalto, meu Deus, meu Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigada por falar conosco nesta noite, Pai. Pai, que estejamos posicionados, Pai. Posicionados em Ti, ó Pai querido,
na tua vontade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que estejamos de pé, ó Pai, para lutarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Deus Todo-Poderoso, nos dá, Senhor, meu Deus, a direção, ó Pai querido. Deus Todo-Poderoso, nos dá, Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Pai querido, a direção que devemos seguir, Pai. Deus, que não deixe, Senhor, meu Deus, meu Pai, que venhamos a nos prostrar, Senhor, mediante as dificuldades, mediante, Senhor, meu Deus, meu Pai, as lutas. Deus Todo-Poderoso, mas que estejamos, meu Deus, posicionados, firmados na rocha, Pai. Assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor falaste conosco nesta noite. Deus Todo-Poderoso, que venhamos, meu Deus, meu Pai, estar firmados em oração, Pai, em jejum, consagrando a Ti, Pai, a nossa família, a nossa casa, Pai, para que o inimigo não tenha poder, Pai, sobre nós. Deus Todo-Poderoso, para que venhamos resistir, Pai, às astutas ciladas do inimigo, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, tome em tuas mãos, ó Pai, as famílias da tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, quebra todo laço, meu Deus, meu Pai. O inimigo tem que ser preparado, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, põe por terra, Senhor, meu Deus, meu Pai, todo laço, Senhor, meu Deus. Deus Todo-Poderoso, cumpra a tua vontade sobre nós, ó Pai, sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou aproveitar aqui que eu vou devolver a direção para o pastor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das irmãs, cada um dos irmãos que está presente aqui. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus. Eu sei que o pastor já agradeceu, mas que Deus abençoe o trabalho que os irmãos fizeram. Os irmãos que estiveram hoje pela manhã no mutirão da limpeza, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Os irmãos que fizeram a decoração com muito carinho, com muito esforço. Não é fácil, mas que Deus venha abençoar e recompensar cada um de vocês. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos querem que Deus seja mais claro do que foi hoje aqui nessa noite. Precisa de mais clareza do que Deus está falando com essa igreja. É tempo de nos posicionarmos, meus irmãos. É hora de acordar de um sono profundo. Escute isso, por favor. Há pessoas aqui que precisam entender que se não tomar uma atitude, a situação vai agravar. Amém? O problema não é a igreja. O problema não é a igreja. O problema é a falta de atitude. Há pessoas aqui que o casamento está por um fio e não se posiciona. Deus está falando porque Deus quer trazer restauração no seu lar. Toma uma atitude enquanto é tempo. Depois não fala que foi amizade. Toma uma atitude. Se posicione na oração. Deus da minha alma. O filho está lá na prostituição, nas drogas, como foi mencionado aqui, toma uma atitude de oração. O casamento está não tem concordância, toma uma atitude. Amém? Tem pessoas aqui que têm um ministério tremendo, só precisam tomar uma atitude. Só se posicionar. Nada mais que isso. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, só aqui, meu irmão. Tem coisas que só você vai fazer por você. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Entende? Ninguém. Amém? Eu marquei uma frase dela aqui, eu gostaria de destacar ela. Que diz assim: quem está com propósito, focado, é isso, meu irmão? Focado não se perde no meio do caminho.
Quem está focado não fica perdendo tempo com coisas tão insignificantes no meio do caminho. Amém, meus irmãos? Ela contou um mistério tão tremendo aqui, irmãos, que eu fiquei refletindo. A gente, antes de aceitar Jesus, nós não tínhamos nada, irmão. E Jesus nos aceitou. Na verdade, nós não aceitamos Jesus. Foi Ele que nos aceitou. Tinha nada. Quantos aqui eram todos esquisitos? Pode levantar a mão, igual eu. Andaram todo bagunçado, com a roupa toda ruim. A cabeça era maior do que o corpo. Eu engordei um pouquinho, ficou um pouquinho melhor. A roupa toda esquisita. Entrei na igreja, não tinha nada. Não tinha um sapato para calçar. Aí Jesus mudou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aí eu vou fechar a mão para aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu vou deixar de fazer aquilo que Ele está pedindo para mim fazer. Olha o sermão aí com muito carinho, mas com muito carinho. Ajuda aí, vai, para quebrar o gelo. Olha para ele assim, você está todo bonitinho aí, é porque Deus quis que você ficasse assim arrumadinho. Fala, vamos parar de graça, vamos fazer a obra de Deus, porque se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Irmãos, Deus mesmo quando fala assim, Deus precisa trazer uma coisa de fora para falar com a gente. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, não é bronca não, pode ficar tranquilo. Se vocês veem dando bronca, vocês não vêm nem vem para a igreja. Queridos, por favor, sentem, por favor, um minuto. Eu quero, com muita alegria, apresentar os irmãos. Quero apresentar os irmãos nessa noite com muita alegria. A família do nosso irmão Misael. Cadê o Misael? Cadê o Misael? Junto com a Suzane, minha esposa, a Débora, filha, Esther e o Davi. O Davi é o caçula, né? Glória a Deus. Fiquem perto, meus irmãos, por favor. Vocês abençoados. Se você puder, tá, minha irmã? Sei que você está cá com a... Qual é o nome da princesa mesmo? Heloísa? Na chavinha? Luísa? Heloísa. Glória a Deus. É filho da nossa irmã Tamiri, do nosso família. Essa família abençoada, meus irmãos, eles estão comunicando a igreja que eles vão congregar junto com a gente aqui. Meus irmãos. Glória a Deus. Mais forte para Jesus. Vamos lá. Eu queria muito que os irmãos abraçassem essa família. Eles precisam muito do cuidado de vocês. Amém? Amém, Israel? Deus te abençoe, meu irmão. Uma honra a nós. Falei para ele com ele. Foi ele. Então, olha só, vocês não vêm machucar o nosso coração, não. Hein? Amém? Vocês vão cuidar de você, mas também tem que cuidar da gente. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como que é o nome dela? Magnólia também vai congregar com a gente. Você não é irmã, Queridos irmãos, eu também quero falar. Glória a Deus. Nesse ritmo de festa, de alegria, eu quero também dizer aos irmãos sobre a irmã Raimunda. Eu já falei isso na semana, mas quero comunicar aos irmãos que a nossa irmã Raimunda também vai congregar com a gente. A irmã Raimunda congregou quantos anos, irmã Raimunda? 26 anos numa igreja, irmão. 26 anos. Amém, irmãs? Olha para mim, irmãs, por favor. Eu quero que vocês abracem a irmã Raimunda. Porque ficar numa igreja todo esse tempo, ela precisa de vocês agora. Para poder, como é que fala? Processo de integração. Amém, meus irmãos? Cuidem da irmã Raimunda. É assim como a irmã Toninha também, ficou outro pessoal dele, não é, irmã Toninha? 29 anos. Olha os presentes que nós estamos vendo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe Israel, Suzane, Débora, Esther e Davi. É uma honra para nós, tá bom? Eles são muito bem-vindos. Amém? Nossa irmã Raimunda, Magnólia.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Quero também, meus irmãos, aqui tecer agradecimentos também sobre a reforma que nós fizemos aqui. Tanto os irmãos que investiram financeiramente, quanto os irmãos que colocaram sobre os jovens. Pastor Kleber, bom Edilson, ficaram a semana toda, não foi? Semana toda aqui trabalhando, irmãos. Então, eu louvo a Deus pela vida deles, irmãos. O pastor Kleber estava vindo fazendo um revezamento. Ele trabalha à noite e estava vindo de dia aqui. Amém? Bom Edilson da mesma maneira, deixando o serviço lá da irmã Luciene. Passaram aqui todos esses dias atuando para ficar em uma semana a gente conseguir trazer esse conforto para os irmãos. Amém? E hoje pela manhã teve também os irmãos aqui na limpeza. O Igor também que quer aqui tirar o entulho. Cada um dos irmãos que junto com o nosso irmão Vinícius. O irmão Vinícius, irmão, ele pula em cima do caminhão. Eu desacreditei desse irmão pulando em cima do caminhão, irmão João. Ele pula, você nem percebe, só dá um salto e está em cima do caminhão. Eu fiquei lá fazendo, quase que eu quebrei minha coluna. Amém? Então Deus abençoe Vinícius também. Nossos irmãos que atuaram aqui, na limpeza também. As irmãs que cuidaram do almoço hoje, estava maravilhoso. Sabe qual que é a comida que eu mais gosto? Vocês aprendam isso. Não estou pedindo para comer na casa de ninguém, não, mas aprendam isso. A minha comida predileta é carne moída com polenta. A minha comida predileta. Eu como de tudo que você puder imaginar. Desde comidas maravilhosas, mas se tiver uma carne moída com polenta, meus irmãos, amém? Hoje elas fizeram isso na nossa igreja, então foi um dia muito bom. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém! Misericórdia, que amém é isso, irmãos. Começar a segunda-feira com esse amém aí, tudo enrolado. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Olha só, irmãos. Ó, tem que começar a passar isso da anúncio aí. Eu não dou conta, não. Passa. Agora, passando aí. Nós temos, irmãos, anúncios importantes. O primeiro, que é o mais importante, que está mais próximo, é o culto retrô. Não, festividade retrô. Ixi, ninguém deu glória a Deus. Não, melhora. Tira vocês. Amém? Estão falando aí, eu não sei se é verdade. Estão dizendo que quem vier com um look mais antigo, mais característico, vai ganhar um prêmio. E falaram aí. Vou dar uma dica para os homens. Vai nesses sites de venda de usados, né? O LX, né? Lá tem ternos da década de 70. Paletó, laser. Amém? Então, e as irmãs a mesma coisa. Amém? Se prepare. E ó, mocidade, líderes, e gente, vocês, não me venha, a mocidade principalmente, não me venha com hinos da década de 90, não vale, é de 70, é de 80 para baixo. Porque a mocidade pega de 2000 e fala que é antigo. 2000 coisa nenhuma. Amém, meus irmãos? De 80 para baixo. Pesquisa lá no Google, lá, inteligência artificial, de quanto que é. Se vir com... Eu vou pesquisar na hora, não vai cantar. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Os líderes entenderam? 80 para baixo. Amém? É culto retrô ou não é? Negócio de... do ano 2000 não. 2000 não é antigo. Amém? Tem que ter 40 anos, 40 e 50 anos. Festividade retrô. E o ritmo é tudo guarani, é tudo valsa, tudo antigo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, queridos. Retiro. Bom, eu queria que vocês agora, por favor, louvassem a Deus pela vida dos irmãos que atuaram e investiram na vida dos irmãos. Qual o nome de vocês? Amém? Baixou. Tá com problema aí? Esse figura, baixou. Baixou aqui. Meus irmãos, outro sim, o retiro tá ali, ó. Vou colocar agora. O retiro vai ser no mês de novembro, 20, 21 e 22 de novembro. Os irmãos que não se inscreveram, se inscrevam lá. Amém? E temos já, pastor. Que legal isso. E como é que faz, né? Não tem um recurso? Tem que pagar, senão eu não vou explicar lá. Amém, meus irmãos? Agora tem a partilha de R$900
montante para poder marcar a data. Então, os irmãos que estão aí, a gente está corrigindo lá, toda a igreja está focada. Amém, meus irmãos? A participar do corrigindo. Amém? Deus abençoe. E sábado, Santa Ceia. É o segundo sábado do mês, certo? Todo sábado, todo segundo sábado é Santa Ceia na nossa igreja local. Deus abençoe, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe meus irmãos filhos, os parabéns. Hoje a gente fez cada um dos departamentos também. Hoje foi sensacional. Parabéns. Vamos só ser pequeninos provar hoje, né? Mas eu na próxima curso pequeninos do adolescente. Amém? Estenda suas mãos, por favor. Curva as nossas cabeças, feche os nossos olhos. Aqui. Os irmãos não se esqueçam do alimento. Amém? Do Espírito. Para a Santa Ceia. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam. Amém. Quem diz amém, cumprimento e se também. Vamos abençoar o Deus, irmão, em nome de Jesus, para a glória de Deus.